Salve, salve, meus queridos! Estou aqui para fazer a gravação de uma aula. A aula que nós teremos hoje é a aula de cuidado com o nosso sistema nervoso. Então, vou mostrar para vocês alguns cuidados que nós devemos ter com o nosso precioso sistema nervoso. Lembrando que ele está protegido pelo crânio, né? No caso aí da parte cerebral, e a parte da medula espinhal está protegida pela coluna vertebral. Então ele está dentro da coluna vertebral. Então esses ossos aí protegem justamente nosso precioso sistema nervoso. Então é fundamental que nós possamos prestar atenção nos cuidados, tanto no trânsito, quanto em casa, quanto na escola, brincando. Então algumas lesões podem ser bastante graves, tá? Então acompanhe comigo essa aula e vamos embarcar nessa questão que é muito séria, principalmente aqui no Brasil, no que se diz respeito ao trânsito. Vamos lá para a tela, galerinha! E a gente vai ver a saúde do sistema nervoso. Então, aí você pode observar aqui o sistema nervoso em funcionamento e aqui a sinapse. Sinapse, gente, só lembrando dessa região aqui, tá? Então, aqui são as terminações de um axônio e aqui entrando no dendrito de outro neurônio. Então, essa região aqui é sinapse. E aqui se produz os neurotransmissores. Só que a aula de hoje, a gente vai ver alguns cuidados que nós devemos ter com o nosso sistema nervoso. Lembrando que o sistema nervoso, ele é o sistema nervoso central, principalmente, né, e o periférico. Mas vamos lá. O que é que a gente quer dizer aqui com isso? Então, como é que nós devemos ter a saúde do sistema nervoso? Então, a gente precisa manter o corpo hidratado ao longo do dia, então, beber bastante líquido, tá? Então, a gente que mora aqui num país tropical, onde é muito calor, principalmente no Nordeste, essa hidratação é fundamental. Então, a gente precisa beber muita água. Então, vocês em sala de aula, possam levar aquelas quizezinhas, né? E possa, toda hora, a todo momento ali, beber um gole d'água, tá? Alimentar-se de modo saudável. Gente, isso é muito importante. Não é comer muito, tá? Então, quando eu falo em alimentar-se de modo saudável, não é em quantidade, e sim em qualidade. Então, se fala de comer muita fruta, muito verdura, tá? Em horários adequados. Eu sempre falo que a ideia é nós comermos tudo, só que de forma balanceada, tá? Então, para que a gente tenha um corpo saudável, essa alimentação também deve ser balanceada, principalmente no que se diz respeito a se alimentar de frutas e verduras, tá? Fazer atividades físicas, seja ela qual for, meu povo. Tem gente que não gosta de jogar futebol, mas pode fazer uma natação, pode fazer uma dança, ou seja, mexer o esqueleto, tá? Então, fazer atividade física é muito importante, porque os músculos exercem pressão nos ossos e esses ossos ficam bastante rígidos para justamente proteger nosso sistema nervoso, crânio, né? E principalmente a medula espinhal que fica dentro da coluna vertebral. Então, fazer atividade física é muito importante e também dá prazer, tá? Ter uma boa leitura. Essa imagem aqui, eu gostei bastante dela, porque muitos livros, né? Então, os livros traz um universo para a gente de muita coisa. Então, a gente acaba aprendendo muitas coisas, seja ela qual for. Então, a gente pode falar de história, a gente pode falar de ciência, a gente pode falar de tecnologia, de matemática, de geografia, de artes, né? Então, os livros trazem esse prazer de você estar inserido nesse mundo, né? E compartilhar também é muito importante. Ouvir uma boa música. Aí, o Jerry, né? Ouvindo uma música aí, se deliciando com a boa música. Aí vem aquela questão de vocês, né? O que é boa música? Aí vai da concepção de cada um, né? Tem gente que gosta de ouvir rock and roll pesado, tem gente que gosta de ouvir rap, tem gente que gosta de ouvir pagode. Gente, não importa. O que é bom para você, tá? Se você se sente prazer ouvindo aquela música, que assim seja. Então, você acaba exercendo também
e exercitando seu sistema nervoso, tá? Então, é importante também leitura e uma boa música também cai bem, certo? Vamos lá. Para evitar acidentes e se proteger no trânsito. Bom, por que eu estou dizendo isso aí? Porque a gente vai abordar esse assunto. Hoje, muitos acidentes referentes ao sistema nervoso, ele é no trânsito, tá? Então, principalmente no Brasil. No Brasil, tem muitas mortes, muitas lesões no sistema nervoso, justamente por acidentes de trânsito. Então, o que a gente pode fazer para evitar esses acidentes? Então, vamos lá. Em qualquer veículo, sempre use o cinto de segurança ou capacete. E aí nós tínhamos uma mania, né, de apenas o motorista e o passageiro da frente usar esse cinto de segurança. Não. Todos, sem exceção, devem usar esse cinto de segurança, tá? Lembrando que as crianças devem usar aquela cadeirinha para tal proteção. E, claro, obviamente, quem utiliza motocicletas, usar sempre capacete. Esteja atento ao atravessar a rua. Então, olhar para os dois lados, não só uma vez, tá? Você tem que ter certeza para atravessar essa rua e sempre seguir as regras de trânsito e suas sinalizações. Então, a gente nota aí na escola que o pessoal para, né? Para que a gente tenha aquele momento de atravessar a rua no momento adequado, certo? Então, é muito importante utilizar a faixa de segurança. Use passarelas. Então, a gente nota aí que se constrói as passarelas, mas as pessoas não a utilizam, né? Eu já vi casos aí de mulheres com crianças de colo atravessando a rua numa BR, por exemplo, com a passarela em cima. Claro que isso é um absurdo, né, gente? Então, a gente precisa se educar relacionado a isso. Então, use as passarelas, caso não haja faixa de pedestre, certo? Então, Wendel, e se não tiver passarela e nem faixa de pedestre? A gente vai utilizar daquele segundo item aí, ou seja, atravessar a rua olhando sempre para os lados, tá? E a gente tem aquela mania de, às vezes o carro está num sentido só e você só olha para um sentido, tá? Então, já houve casos aí a pessoa olhar para um carro num sentido só, mas foi atropelado por uma bicicleta que vem no outro sentido. Então, a gente precisa, sim, olhar para os dois lados, independentemente do sentido desse tráfego, tá? Então, aqui estão as gifzinhas de sinal verde, que você pode atravessar, vermelho para o pedestre, então essa sinalização para o pedestre, tá? Aqui, um cara de motocicleta usando capacete, aqui uma pessoa atravessando uma faixa de pedestre e o carro, educadamente, parando. Então, no Brasil, poucos locais os carros param para o pedestre passar na faixa de pedestre, tá? Seguindo aí. Proteção ao usar skates, bicicletas e patins. Muito importante. Então, muitas lesões também são causadas por essas diversões que todo mundo faz, né? Eu já caí bastante. Nunca fraturei nada não, graças a Deus. Mas ocorre sim, tá? Então, sempre usar capacete, joelheira e cotoveleira, né? Então, a gente nota que aqui a menina não está utilizando joelheira, mas se puder, pelo menos ela está usando o capacete, né? Então, é muito importante esses equipamentos de segurança. Equipe a bicicleta com luzes e buzinas. Então, muitos ciclistas hoje fazem o percurso à noite, né? Então, aquela luz consegue sinalizar ali que tem um grupo de ciclistas naquele local. E aí, os carros conseguem visualizar com nitidez. Então, é importante se equipar. E buzinas também. A gente nota, né, os grupos com apito, né, para identificar justamente esse ciclista na via. Importante buscar equipamentos com selo do Inmetro. Por que selo do Inmetro? Esse órgão aí é o que rege, gente, a qualidade desses equipamentos. Então, não adianta nada você comprar um equipamento que ele não terá bom uso, tá? Então, não vai adiantar muita coisa. Então, a gente precisa comprar um equipamento de qualidade, tá? Então, o Inmetro aí é o órgão que fiscaliza a qualidade desses produtos. Ao usar bicicletas no trânsito, não é comum, normalmente se utiliza bicicleta no trânsito, aquelas pessoas que já têm experiência para utilizá-la, tá?
Então, pessoas que não têm experiência, não façam isso, principalmente crianças e adolescentes. Então, caso utilize, fique sempre à direita dos veículos. E, claro e obviamente, obedeça sempre às sinalizações, tá? Então, isso é muito importante, nós obedecermos a sinalização. Isso é uma questão, perdão, isso é uma questão de educação de trânsito que poucas pessoas têm. Quando eu falo educação de trânsito, são todos nós, tá? Motoristas, ciclistas e pedestres, tá? Para evitar quedas e acidentes domésticos. Então, muitas pessoas também acabam tendo problemas neurológicos com acidentes domésticos, acidentes em casa, né? Então, aqui eu coloquei, não é nem em casa aqui, era para botar em casa, mas botei na rua que eu não consegui ter algumas imagens, tá? Então, evitar subir em parapeitos e janelas. Então, a gente tem a mania de subir. A gente viu um menino que morreu em Recife, né? Caiu da janela, então é complicado. Uma criança que faleceu devido a isso. Vocês, eu vejo na escola, descendo a escada, correndo, olhando no celular. O celular também é um problema hoje para quedas, né? Então, não descer a escada usando somente meias, a meia escorrega. Não corra em pisos escorregadios ou molhados. Você vai escorregar, pode bater a cabeça, a nuca e ter um problema muito sério, tá? Não brinque de forma que possa causar quedas, pois podem causar lesões muito graves e irreversíveis. Então, tem pessoas que têm acidente. Olha o Schumacher aí, que é heptacampeão mundial de Fórmula 1. Ele tem um hobby, né? Tinha, na verdade, um hobby de esquiar. Então, uma queda, ele sofreu uma lesão neurológica e a gente não sabe exatamente como é que está o estado dele, né? Então, muitos dizem que ele está em estado vegetativo. O que é estado vegetativo? Quer dizer que os órgãos dele funcionam, mas ele não consegue ter reação nenhuma, não consegue ter estímulo. Então, isso é um problema. Então, tem pessoas que ficam paraplégicas, tetraplégicas, devido a acidentes, e às vezes acidentes em casa mesmo, brincando com o irmão, brincando em casa. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Sei que é difícil. Eu, por exemplo, fui uma criança que tive muita queda, né? Eu joguei bola, empinei a raia, enfim. Mas a gente precisa ter consciência de que isso pode ter problemas gravíssimos. Imagine essa criança aqui nessa última imagem, né? Ele poderia ter quebrado o pescoço, né? Se arranhou todo e é um acidente muito grave. Então, muito, muito cuidado, meus queridos, e para que não ocorra essas lesões. Então, aí, isso protege o sistema nervoso, sim. Então, nossos ossos, né, que estão o crânio e a coluna vertebral, acabam protegendo esse sistema nervoso central da gente. Mas a gente precisa tomar alguns cuidados. E aí tem a prudência. Então, precisamos ter prudência para exercer, para brincar, seja um futebol, seja uma dança, seja uma ginástica, seja uma natação. Então, a prudência é uma palavra bem legal para mostrar todo esse conteúdo da gente. Valeu, minha galerinha? Então, boa aula para vocês, assistam aí várias vezes, vejam em casa, passe para os seus pais também, para os seus irmãos, que isso não é importante só para você, é importante para todos nós, tá?